Muito bom dia para você. Hoje é dia 13 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles testemunharam entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha, Macedônia, e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Meus irmãos, e novamente nós vemos quando a Igreja de Cristo ela vai crescendo, quando ela vai se multiplicando em números, como a própria palavra nos traz, novamente tem mais um chamado. E esse chamado da vez é Timóteo. E Timóteo, ele era respeitado entre os seus. Tinha bom testemunho sobre ele. Novamente, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um pré-anúncio a partir dos ministros, dos presbíteros que vão surgindo na igreja, ela bate muito forte nessa tecla, de que eram homens, aqueles que estavam à frente, que eram homens respeitados diante dos seus. E aí a gente precisa compreender, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, mas tal coisa não é aceita por isso e por isso. Veja bem, como eu posso falar de algo com o qual eu não dou testemunho? Como eu posso pregar? Como outros acreditarão se eu próprio não concordo com aquilo que eu estou pregando? Se eu não vivo aquilo que eu estou pregando? Se for uma palavra dura demais que eu não dou conta, eu vou falar, quem é que vai acreditar e quem é que vai viver? Afinal de contas, eu falo, mas eu não vivo. E se eu não vivo, como então eu vou pedir, eu vou anunciar para que outros o façam? Então eles escolhem Timóteo, e Timóteo, ele passa ali pelo ritual da circuncisão, né? Porque muitos sabiam que o pai dele era grego, não era judeu. E a partir desse momento, Timóteo, ele segue Paulo e eles vão junto anunciando aquilo que os apóstolos e os anciãos haviam decidido anteriormente pela ação do Espírito Santo. Lembrando novamente que a gente viu no devocional de ontem, que a decisão foi tomada, o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo conduz, a gente acolhe e a gente anuncia. E eles então anunciam a palavra de Deus. E haviam alguns lugares, como era o caso da Ásia, e outra cidade de Mísia, que eles iriam entrar, mas que o Espírito Santo de Deus lhes proibira. E eles eram obedientes ao Espírito Santo de Deus. Quem nunca passou pela situação de chegar diante de determinada coisa e aí você ouve assim lá no fundo, dizendo, não faz, não vai. E a gente faz exatamente o contrário. E a gente desobedece a voz do Espírito Santo. Aí quando tem o tombo lá na frente, ainda vai falar, mas Senhor, por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Porque não obedeceu a voz de Deus. Porque Deus é ruim? Não. Foi você quem escolheu agir pela seu livre-arbítrio. Fui eu quem decidi tomar a minha própria decisão sem seguir a orientação do Espírito Santo. Mas depois eu quero colocar a culpa em Deus? A gente é bem assim, né? Não quer ser obediente, não quer ser dócil ao Espírito, mas quando dá errado a culpa é do Espírito Santo. E aqueles que obedecem e sofrem? Bom, isso aí também já estava na palavra. E aí não é por desobediência ao Espírito Santo, mas esse aí existem os casos em que são exatamente por anunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sermos perseguidos nesse mundo e sofrermos assim como ele próprio sofreu. Assim
como ele próprio sofreu, na verdade, é até errado de se dizer, porque a gente completa o pouquíssimo que nos falta da nossa cruz, que não foi pago na cruz que Cristo assumiu por cada um de nós. Então, que nós sejamos homens e mulheres capazes de silenciar para sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e ao ouvirmos essa moção do Espírito Santo, ao ouvirmos esse direcionamento do Espírito Santo, que nós sejamos dóceis em obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que caminha com o Senhor, que busca o refúgio na sua palavra, o conhecimento, a orientação na sua palavra, e tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, a gente ouve a voz dele. Deus se manifesta nas diversas formas que Ele quiser, seja por meio de uma música, seja por meio de um irmão que nos conhece, alguns que nem nos conhecem, que aparecem do nada e fala, olha, Deus mandou te dizer, né? E obviamente aí a gente precisa recorrer novamente ao discernimento dos espíritos para saber se não é o espírito humano, se não é um espírito maligno ou se é realmente o Espírito de Deus. E quando é a voz do Espírito Santo, quando eu estou em intimidade com Ele, Ele fala assim conosco e Ele dá o direcionamento. Então, que nós peçamos essa graça de tanto ouvirmos, de pedirmos a Ele, de ouvirmos a orientação e posteriormente sermos obedientes àquilo que Ele nos coloca. Assim se é a Igreja de Cristo. Às vezes as pessoas costumam dizer, eu vou sair da igreja porque existem pessoas assim. Bom, dentro da igreja existem seres humanos que são imperfeitos, lutando para alcançar um pouquinho de santidade a cada dia mais. Mas a cabeça, ela é perfeita, nosso Senhor Jesus Cristo. E os nossos olhos precisam estar voltados para a cabeça. Quanto aos demais membros, que nós lutemos assim como eles e oremos uns pelos outros para que sejamos diariamente dóceis ao Espírito. É assim que a igreja caminha. É assim que a igreja permanece. Apesar dos vários membros que dão defeito diariamente, assim o digamos, que são pecadores, mas é pela santidade de Cristo que ela permanece. Não é sobre os homens, é sobre os homens guiados pela luz de Deus. Muitos agirão em meu nome, mas nem por isso realmente eles virão de minha parte. Já está na própria palavra, o Senhor já nos diz e já nos alerta sobre isso. Mas a salvação, ela é individual. Essa intimidade com o Espírito Santo, ela é individual, ela é uma decisão, ela é uma escolha. A obediência ao Espírito Santo de Deus, ela é uma escolha. Então, que nós escolhamos ser obedientes e cumprir a vontade de Deus e permitir que a vontade de Deus se cumpra diariamente em nossa vida, em nossa igreja. Que Deus te abençoe e não deixe de participar da Santa Missa. Somos Igreja Corpo Místico de Cristo. Deus abençoe.